Olá, pessoal. Professor Daniel de Matemática aqui. E vamos começar mais uma série de vídeos da parte de grandezas proporcionais, um assunto mega importante que é o que a gente chama de regra de três. Então a gente vai começar a falar da regra de três simples e depois vamos falar da regra de três composta. E a gente tem que lembrar dos assuntos anteriores. Nós estudamos razões, proporções, números proporcionais e grandezas inversas e diretamente proporcionais. Esses assuntos vão ser de extrema importância para entender o procedimento de como fazer uma regra de três, tá bom? Então vamos lá. O que é uma regra de três simples? Regra de três simples é o processo prático para resolver problemas através de proporções, envolvendo duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Roteiro para a resolução de problemas. 1. Colocar as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna. 2. Indicar duas grandezas diretamente proporcionais com flechas de mesmo sentido, ou indicar duas grandezas inversamente proporcionais com setas de sentido contrário. Armar a proporção e resolvê-la, tá? Só para chamar atenção, nós aprendemos o que era uma quarta proporcional. Então, o que vem a ser a quarta proporcional? Nada mais é do que o x que a gente busca lá da regra de 3. Tá? Então, descobrir esse quarto número, por isso que o nome é regra de 3. Nós temos 3 valores dados e falta descobrir esse quarto valor, essa quarta proporcional. Então, vamos a um exemplo. Comprei 5 metros de corda por R$ 4. Quanto pagarei por 14 metros de corda? Então, as grandezas vão ser armadas na mesma coluna. Primeiro a grandeza metros. Tá? Então, 5 metros de corda, eu gastei R$ 4. E 14 metros de corda, eu vou gastar quantos reais? E aí a gente vai comparar as grandezas. Quanto mais metros de corda eu comprar, eu não vou gastar mais dinheiro. Quanto menos metros de corda eu comprar, eu não vou gastar menos dinheiro. Então a gente fala que são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que nós temos as setas no mesmo sentido. Como elas são diretamente proporcionais, as duas razões estão proporcionais. Ou seja, 5, 14, 5 está para 14, assim como 4 está para x. Então, na verdade, é determinar essa quarta proporcional aí. Aí, armamos a regra de 3, basta fazer a propriedade fundamental das proporções, fazer a multiplicação cruzada e determinar o valor de x. Né? Então, 5 vezes x fica igual a 14 vezes 4, 5 vezes x igual a 56, passo 5 para lá dividindo, chegamos a R$ 11,20. Ou seja, se 5 metros de corda custam R$ 4, 14 metros de cordas vão custar R$ 11,20. Ok? Lá na escola, geralmente os professores ensinam assim. Você faz desse jeito, né? 5 metros de corda custam R$ 4, assim como 14 metros equivale a x. E aí você já sai multiplicando cruzado. Tá errado? Nesse caso, não. Tá? Mas nós vamos ver outros casos em que, se você sair fazendo a multiplicação, vamos para mais um exemplo. Olha esse caso aqui. Ó. Com 2 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levaram 8 operários para fazer esse mesmo muro? Então, nós estamos comparando construção de um muro com quantidade de pessoas trabalhando, quantidade de operários. Então, 12 operários fazem um muro em 4 dias, 8 operários vão fazer em quantos dias? Então, vamos pensar primeiro. Quanto mais operários eu tiver, menos tempo eu preciso para construir o muro, menos dias. Então, quanto menos operários eu tiver, eu vou precisar de mais dias para construir o muro. Então, operários e dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando ele colocou aqui diretas, ele já colocou esse resultado, tá? Ele inverteu uma. Então, o certo seria colocar inversas,
tá? Então, reparem que as setas estão no sentido contrário, porque são grandezas inversas. Ou seja, eu vou ter que inverter uma das grandezas. Eu vou pegar a grandeza operários e inverter. Quando eu inverto, aí sim eu vou poder usar a propriedade fundamental das proporções, fazer a multiplicação cruzada e determinar quantos dias eu preciso. Então, 8 vezes x igual a 4 vezes 12, 8 vezes x igual a 48, passei o 8 para lá dividindo, nós precisamos de 6 dias. Reparem que eu tenho menos operários e vou precisar de mais dias, ok? Então, na escola, como é que a gente faz? 12 operários constroem um muro em 4 dias, 8 operários vão demorar X dias. E a pessoa nem para pensar se as grandezas são diretas ou inversas e acabam fazendo a multiplicação cruzada. Se você fizer isso, olha o que vai acontecer, ó. 2x igual a 4 vezes 8, 32. X seria 32 dividido por 12. Se você fizer essa conta, vai dar 2 e uns quebradinhos. Ou seja, faz sentido eu ter menos operários e demorar menos dias? Não. Então está errado. Você não pode sair multiplicando cruzado direto. Você tem que observar se as grandezas são diretas ou se elas são inversas. Então, quando elas são inversas, você vai ter que inverter uma das razões, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos juntos? Vamos lá. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Então, vamos lá. Eu tenho a grandeza rodas, voltas, né? Estou comparando a quantidade de voltas com o tempo em minutos. Então, ela dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas ela vai dar em 28 minutos? Então, vamos pensar. Quanto mais tempo eu tiver para dar voltas, o que vai acontecer? Quanto mais voltas eu for dar, mais tempo eu vou precisar para dar essas voltas, né? Quanto menos voltas a roda der, menos tempo eu vou precisar. Então, voltas e minutos são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente sabe que as setinhas estariam no mesmo sentido. Então, basta você armar o problema dessa maneira, tá? Lembrando que se eu tenho aqui uma proporção, primeiro que eu posso cortar os zeros, fica muito mais fácil, e também posso dividir, por exemplo, por 2 aqui, que vai dar 1, por 2 aqui, que vai dar 4. E aí ficamos com a seguinte proporção: 4 está para x, assim como 1 está para 28, basta fazer a multiplicação cruzada, então x é 4 vezes 28, que dá 112 minutos. Não é isso? 80, 4 vezes 8, 32, 112 minutos. Então, desculpa, 112 voltas. Então, claro que se eu tenho mais tempo, eu consigo dar mais voltas. São grandezas diretamente proporcionais. Vamos ao segundo exemplo. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Alguns errinhos de português aqui, senhores, desculpa. Então vamos lá. Estou falando de quantidade de eletricistas e dias de trabalho. Então, com 8 eletricistas, eu demoro 3 dias para fazer a instalação elétrica em uma casa. Então, 6 eletricistas vão demorar quantos dias? Vamos lá. Quanto mais eletricistas eu tiver para ajudar, menos tempo eu vou demorar para terminar a instalação. Quanto menos eletricistas eu tiver, mais dias eu vou precisar. Então, dias e eletricista são grandezas inversas.
nem preciso me preocupar tanto com a setinha. Eu posso fazer o quê? Eu posso pegar uma das grandezas, nesse caso eu vou pegar essa, e inverter. Eu inverti a primeira por quê, gente? Porque essas grandezas, eletricista e dias, elas são inversamente proporcionais. Então você vai ter que inverter uma das grandezas. Inverti essa e agora sim eu tornei as duas diretamente proporcionais e posso fazer a multiplicação. Ou seja, eu vou ter que 6 vezes x é 8 vezes 3. Então, 6 vezes x é 24. X é 24 dividido por 6. Então, x é 4, né? 4 o quê? Dias. Então, reparem que com menos eletricistas, eu vou precisar de pelo menos mais um dia para terminar o meu trabalho. Ok? Vamos ao terceiro exemplo. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Então, eu tenho pedreiros e tenho dias. Então, 6 pedreiros constroem uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros? Então, reparem, essa aqui dá até para fazer de cabeça, como a gente fala. Eu tenho a metade da quantidade de pedreiros. Então, claro que eu vou demorar o dobro da quantidade de dias. Vamos verificar se vai dar 16? Então, para pensar. Quanto mais pedreiros eu tenho, menos dias de trabalho eu vou precisar para terminar a minha obra. Quanto menos pedreiros eu tiver, mais dias eu vou precisar para terminar a minha obra. Então, pedreiros e dias são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, a gente vai precisar inverter uma das grandezas. Ou seja, eu inverti aonde só tem número, tá? E mantive a grandeza dias. Eu mantive a quarta proporcional, fazendo agora a multiplicação cruzada, fico com 3x igual a 6 vezes 8, 48. Ou seja, 48 dividido por 3 vai dar 16, como eu falei, né? Então, como eu falei, se você já tivesse a noção de proporção, se eu reduzir a metade a quantidade de pedreiros, eu preciso dobrar o tempo de trabalho. Vamos ao nosso quarto exemplo. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000? Então, vamos lá. Estou falando de refrigerantes e horas. Então, uma fábrica demora 6 horas para engarrafar 3.000. Para engarrafar 4.000, ela vai demorar quanto tempo? Então, reparem, quanto mais refrigerante eu for engarrafar, eu vou precisar o quê? De mais tempo, né, para a fábrica conseguir engarrafar. Quanto menos refrigerante eu quiser engarrafar, eu vou precisar de menos tempo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Bom, se elas são diretamente, eu não vou precisar inverter nada. Basta eu escrever 3.000 está para 4.000, assim como 6 está para x. Opa, tenho 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Minha conta vai ficar muito mais fácil quando 3 está para 4 e 6 está para x. Agora, fazendo a multiplicação cruzada, nós temos que 3 vezes x é igual a 6 vezes 4, que dá 24. Fazendo a divisão, 24 por 3 vai dar 8 horas. Então, se para engarrafar 3.000 refrigerantes eu demoro 6 horas, para engarrafar 4.000 refrigerantes eu demoro 8 horas. Ok? E agora nós vamos ver mais um problema que é muito comum aí nos concursos, que é o famoso problema das torneiras. Tá? Então, prestem atenção nesse problema. 3 torneiras iguais enchem uma caixa d'água em 3 horas. 2 torneiras iguais a essas enchem a mesma caixa d'água em quantas horas? Então, nós estamos falando de torneiras e horas.
Então, 3 torneiras enchem a caixa d'água em 3 horas, 2 torneiras vão encher essa mesma caixa d'água em quantas horas? Reparem que quanto mais torneiras eu tiver, mais água eu vou jogar ao mesmo tempo. Eu vou demorar menos tempo para encher o tanque. Quanto menos a caixa d'água, né? Quanto menos torneiras eu tiver, mais tempo eu vou demorar para encher a caixa d'água. Então, torneiras e caixa d'água, torneiras e horas, desculpa, são grandezas inversamente proporcionais. Então, se elas são inversas, a gente vai ter que inverter, eu vou inverter a primeira grandeza. Ficaria 3 está para 2, vai ficar 2 está para 3. Repetir a segunda grandeza e vamos usar a propriedade das proporções. 2 vezes x igual a 3 vezes 3, que é 9. Passo 2 para lá dividindo, x vai dar 4,5 horas. Claro que se eu tenho uma torneira a menos, eu vou demorar mais tempo para encher a caixa d'água, ok? E agora nós vamos falar de uma regra que quase não é falada na escola e está caindo muito no Enem, na UERJ, nos concursos, que é a regra de 3 composta. Por que o nome dela é composta? Porque agora eu não vou ter só 2 grandezas, eu vou ter 3 ou mais grandezas. Então ela pode embolar muito a cabeça. Então a ideia de representar as setinhas e de fazer a proporção, ela muda um pouquinho, tá? Mas a ideia geral de ver se é inversa ou ver se é direta é a mesma. Então vamos lá. Regra de 3 composta é o processo prático para resolver problemas que envolvem mais de 2 grandezas. Importante, colocar as flechas, compararmos cada grandeza com aquela que contém a incógnita x. Exemplo, uma casa é construída em 6 dias por 20 operários, que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 2 operários trabalhando 5 horas por dia poderiam fazer essa mesma casa? Então vamos lá. Eu sei que 6 dias, 20 operários trabalhando, constroem uma casa trabalhando 9 horas por dia. Em quantos dias 2 operários trabalhando 5 horas por dia constroem essa mesma casa? Então eu tenho 3 grandezas: dias, operários e horas. Então vamos primeiro comparar cada grandeza com a grandeza onde está o x. Quanto mais operários eu tiver para construir a casa, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para construir? Eu vou precisar de menos dias. Mais operários, menos dias. Menos operários, mais dias. Operários e dias são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que eu botei uma setinha para baixo aqui e uma para cima aqui, ok? Agora, eu vou comparar dias, que é onde tem o x, com horas. Então, vou construir a minha casa. Eu tenho mais horas de trabalho dos operários por dia. Se eles trabalharem mais horas por dia, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Menos dias de trabalho. Então, quanto mais eles trabalharem por dia, menos dias eles vão precisar trabalhar. Quanto menos eles trabalharem por dia, mais dias eles vão precisar trabalhar. Então, mais uma vez, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Por isso que eu mantive a setinha para baixo aqui, onde está dias, e eu coloquei a setinha para cima, onde está horas. Então, reparem que a única grandeza que é inversa às outras duas é a grandeza dias. Então, o que você vai fazer? Lembrando que todas as setinhas têm que estar no mesmo sentido. Então, você vai inverter essa aqui. Vou botar o x para cima e o 6 para baixo. E as outras grandezas que só têm números, eu vou repetir. Ou seja, e vou multiplicar. Se a gente está tratando de proporcionalidade, a gente está tratando de multiplicação. Então, as outras setinhas já estão para cima e essa eu inverti. Ok? Vamos ver como é que fica aqui? Então, ficou, ó, 6 está para x, 12 está para 20, 5 está para 9, elas são grandezas inversas.
O que que a gente fez aqui? Ó, vamos olhar aqui atrás. Eu tinha feito x em cima sobre 6, 20, 12, 9 e 5. Aqui eu inverti tudo. Eu preferi manter a grandeza 6 está para x e inverter as outras duas, que era 20 está para 12 e 5 está para 9. O resultado vai ser o mesmo, tá bom? Então, só para voltar aqui para vocês verem, eu prefiro inverter essa e manter essas, ou você pode manter essa e inverter as outras. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo, ok? Então vamos lá, como é que a gente faz? Primeiro, a gente multiplica as grandezas que só tem números, 12 vezes 5 e 20 vezes 9, 5 vezes 12, 60, 20 vezes 9, 180, e aí, o que a gente faz? Faz a proporção. Multiplica 60 vezes x e 6 vezes 180. E aí, o que a gente faz? 6 vezes 180 dividido por 60 vai dar 3 vezes 6, que vão dar 18 dias. Tem lógica, gente? Vamos olhar o nosso problema e ver se tem lógica? Bom, eu demorei quanto? 18 dias. Por que o nosso problema tem lógica? Olha, eu tinha 20 operários e eles trabalhavam pra caramba, 9 horas por dia. Eu reduzi para 12 operários e reduzi a quantidade de horas para 5 horas por dia. Então, se eu tenho menos gente trabalhando e trabalhando menos tempo por dia, óbvio que eu vou demorar muito mais para acabar a casa, ok? Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então vamos lá. A gente está falando de 3 grandezas: tijolos, dias e horas por dia. Vamos lá. 1.470 tijolos são produzidos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos serão produzidos em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então vamos tentar interpretar a situação. Eu quero trabalhar mais dias e mais horas por dia. Eu vou trabalhar muito mais. Pela lógica, eu vou produzir muito mais tijolos, ok? Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, vou botar uma setinha para baixo, onde tem o X, que é tijolos, e agora vou comparar cada uma dessas grandezas com a grandeza tijolos. Se eu for trabalhar mais dias, eu vou produzir mais tijolos. Se eu for trabalhar menos dias, eu vou produzir menos tijolos. Então, dias e tijolos são grandezas diretamente proporcionais. Vou botar a setinha para baixo aqui também. Agora vou comparar tijolos com horas por dia. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou produzir mais tijolos. Se eu for trabalhar menos horas por dia, eu vou produzir menos tijolos. Tijolos e horas por dia são grandezas diretamente proporcionais também. Então, setinha para baixo. Opa, todas as grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu não vou ter que inverter nada. Basta eu escrever na frente a grandeza onde tem o x e as outras grandezas que não tem x, não tem letra, eu vou passar para lá multiplicando. E aí ficou 1.470 está para x, assim como 7 sobre 10 vezes 3 sobre 8. Agora é conta, né, gente? O que a gente vai fazer? Vamos lá. 1.470 está para x, assim como 7 vezes 3 vai ser 21 e 10 vezes 8 vai ser 80. Então a gente agora pode tentar simplificar ou fazer a conta. Vamos fazer a conta direto, né? 21 vezes x igual a 80 vezes 1.470. Então, nós temos que fazer essa conta aí. 80 vezes 1.470 dividido por 21. Para a gente agilizar, eu vou mostrar aqui na calculadora rapidinho. E a gente sabe fazer essa conta, né? A gente só não vai ficar perdendo tempo do nosso vídeo aí
1.470 e eu vou dividir por 21, ou seja, 5.600 tijolos. Como eu falei, a nossa lógica é, eu estou trabalhando mais horas por dia e estou trabalhando mais dias, óbvio que eu vou produzir muito mais tijolos, tá? Vamos para mais um exemplo. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Estou comparando três grandezas: pedreiros, metros de muro e dias. Então vamos escrever os valores. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros constroem 16 metros de muro em 64 dias? Reparem que eu tenho uma quantidade de metros de muro menor e eu tenho muito mais dias. Então, se eu tenho menos obra para fazer e eu tenho mais dias para terminar a obra, óbvio que eu vou precisar de muito menos pedreiros. Mas como é que a gente vai calcular isso? Vamos lá, qual é o procedimento? Seta para baixo, onde está a grandeza X. Agora a gente vai comparar cada grandeza com a grandeza X. Quanto mais metros de muro eu quero produzir, eu vou precisar de mais pedreiros ou menos pedreiros? Menos pedreiros, né? Quanto mais obra eu preciso fazer, menos gente. Desculpa. Vamos lá, voltando, gente. Quanto mais obra eu preciso fazer, mais pedreiro eu preciso para trabalhar. Quanto menos obra eu preciso, menos metros de muro, eu preciso de menos. Então, pedreiros e metros de muro são grandezas diretamente proporcionais. Setinha para baixo aqui também. Agora vamos comparar pedreiros com dias. Quanto mais pedreiros eu tiver, eu vou precisar de menos dias para terminar a obra. Quanto menos pedreiros eu tiver, eu vou precisar de mais dias para terminar a obra. Então, pedreiros e dias são grandezas inversamente proporcionais. Bom, setinha para cima aqui. Agora vamos perceber que essas duas grandezas são diretas e essa é a que está diferente. Então eu vou inverter essa razão. Então vai ficar assim, 80 está para x, assim como 32 está para 16 e 64 está para 16. Porque eu inverti essa, tá bom? Então vamos lá. Dá para melhorar essa conta aí, vai ficar uma conta muito complicada. Então vamos simplificar. O que eu vou fazer? 32 e 16 dão para dividir por 16. 32 dividido por 16 dá 2. 16 dividido por 16 vai dar 1. Agora vamos dividir 64 e 16. Também dão para dividir por 16. 16 por 16 dá 1. 64 por 16 vai dar 4. E nós ficamos com uma conta muito mais fácil, né? Nós ficamos com 80 está para x, assim como 2 está para 1 e 4 está para 1. Ou seja, 80 está para x, assim como 8 está para 1. Também poderia simplificar. Claramente, o x vai ser 10. Basta fazer a multiplicação cruzada, 8x igual a 80 e x igual a 10. Então, reparem, se eu reduzi a obra pela metade e aumentei a quantidade de dias por 4, eu preciso de 8 vezes menos pedreiros. Eu precisava de 80 pedreiros e agora eu só preciso de 10 pedreiros, ok? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Um ônibus percorre 2.232 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Então vamos lá. Estou falando de quilômetros, estou falando de dias e estou falando de horas por dia. Então, 2.232 quilômetros em 6 dias, trabalhando 12 horas por dia. Quantos quilômetros em 10 dias, trabalhando 14 horas por dia? Vamos comparar quilômetros com dias.
Quanto mais eu quiser percorrer, quanto o ônibus quiser mais andar, mais quilômetros percorrer, ele vai precisar de mais dias, beleza? Então, quilômetros e dias são grandezas diretamente proporcionais. Agora, comparando quilômetros e horas por dia. Mais uma vez, se eu quiser andar mais de ônibus por dia, eu vou precisar de mais horas por dia. Quilômetros e horas por dia também são grandezas inversamente. Agora é só fazer, não precisa inverter nada e a gente pode fazer a multiplicação aqui normal. Mais uma vez, vamos simplificar para a conta não ficar grande. Ó, dividindo 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5. Dividindo 12 por 2 dá 6, 14 por 2 dá 7. Então, simplificamos o que a gente pôde aqui para ficar menos trabalhoso, ok? Então, agora nós ficamos com, fazendo direto aqui, ó, 2.232 está para x, assim como 3 vezes 6, 18, está para 5 vezes 7, 35. Daniel, se eu não quiser fazer essa conta, eu tento simplificar o 18 e o 2.232. Mas como a gente tem, né, essa ferramenta calculadora para nos ajudar, vamos fazer logo para a gente não perder o nosso tempo, tá? Então fica 2.232 vezes 35, ou seja, para descobrir quantos quilômetros ele vai percorrer, basta a gente pegar 2.232, multiplicar por 35 e dividir por 18. Então vamos fazer na calculadora rapidinho aqui. 2.232 vezes 35 dividido por 18. Deu 4.340 quilômetros. Como eu falei com vocês, se eu tenho mais dias e vou percorrer de ônibus mais horas por dia, óbvio que eu vou percorrer muito mais quilômetros, ok? E vamos fazer mais um exemplo, eu acho que acredito que esse seja o último. Temos outros exemplos, mas o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então nós vamos fazer esse último e os outros a gente deixa para um próximo vídeo, ok? Então vamos lá. Numa fábrica, 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários que trabalhem 10 horas por dia? Então, operários, horas por dia e caixas de papelão. Então, 12 operários trabalhando 8 horas por dia produzem 864 caixas de papelão. Quantas caixas? X aqui. 15 operários vão fazer trabalhando 10 horas por dia. Então, reparem que agora eu tenho mais operários e trabalhando mais horas por dia. Claro que eu vou produzir mais caixas de papelão. Setinha para baixo, onde tem o X, vamos comparar essa grandeza com cada uma das outras. Quanto mais operários, mais caixas eu vou produzir. Então, operários e caixas são grandezas diretamente proporcionais, comparando caixas e horas por dia. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, mais caixas eu vou conseguir produzir. Também outra grandezas diretamente proporcionais. Opa, grandezas todas diretamente proporcionais, basta eu armar a proporção. 864 está para x, assim como 12 está para 15 e 8 está para 10. Bom, vamos simplificar, que isso é importante. Então, vou simplificar 12, dá para dividir por 2, que vai dar 6, e 10, que dá para dividir por 2, que vai dar 5. Também posso simplificar 6 dividido por 2, que vai dar 3, e 6 dividido por 3, que vai dar 2, e 15 dividido por 3, que vai dar 5. Então, simplificamos o que a gente podia desse lado aqui. E aí chegamos na seguinte proporção.
864 está para x, 2 vezes 8, 16, 5 vezes 5, 25. Então, armando a proporção direta, ficamos que o x é 864 vezes 25 sobre 16, ok? E vamos fazer a conta aqui rapidinho, só para a gente poder terminar. 864 vezes 25, 21.600, dividido por 16, 1.350 caixas. Como eu falei com vocês, óbvio que a gente vai produzir mais caixas, porque nós temos mais operários, mais gente trabalhando e trabalhando mais horas por dia. Ok? Então, pessoal, vocês viram que essa matéria tem infinitos exemplos, tá? Nosso objetivo aqui era apresentar as regras de 3 simples, direta e inversa, e a regra de 3 composta, tá? Então, essa matéria é uma matéria de extrema importância para os concursos, para o Enem, para a UERJ, e ela cai até em entrevistas de emprego, a tamanha importância desse conteúdo, tá bom? Então, paramos por aqui, depois vamos ter um vídeo só de exercícios sobre, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.